Olá, senta que lá vem história. Gente, aqui eu vou contar uma historinha, mas ao mesmo tempo apresentar um tema aqui bem conceitual. Quando a gente está estudando, né? Quando a gente tem noção que tem que aprender conceito na sala de aula ou do ensino médio, ou quando você tem a primeira noção que tem que aprender os conceitos, né? Ou na faculdade, ou mesmo fora dessa, você ouve palavras e você tem a ideia daquela palavra, você consegue saber do que se trata, mas você não sabe conceituar. Então, o seu conceito fica muito raso. Não sei se vocês passaram por isso. Mas no ensino médio ali, por exemplo, eu com 12, 13 matérias para estudar, disciplinas, né? Depois na faculdade, com a média 8, tem que passar. E se não passasse, eu que estudei em faculdade particular e paguei meu estudo, né? Porque assim, lá em casa, todo mundo fez faculdade pública. Então, sempre tem aquela crítica, né? Você vai estudar numa faculdade particular, por quê? Né? E eu não gostava na minha área do conteúdo da referente às disciplinas da instituição que tinham o mesmo curso que eu na universidade pública, porque eu achava muito política e eu não gostava. Eu queria algo que me preparasse assim mais para eu ter a liberdade de ter um empreendimento, na época eu estava pensando em colocar antes de entrar na universidade, eu coloquei por muito pouco tempo uma pequena venda, né, de modinha, como se diz, modinha, né, para feminina, né. E aí tava com minha irmã e não deu certo, né. E aí, gente, enquanto a esses conceitos, a gente não sabe, às vezes, do nosso curso, os conceitos tão profundamente, quiçá conceitos que estão ali. Eu vou baixar aqui. Gente, aqui vai ter de tudo. Vai ter um miado de gato de vez em quando. Vai ter alguém lá na rua falando alto. Então, vocês ignorem tudo isso, essas chamadas que tem aqui, que eu acho chatíssima, né? Vou aqui deixar no stand-by do som. E aí, gente, e aí eu até perco minha raciocínio. E aí um desses conceitos é sobre algo que hoje às vezes se torna meio polêmico, que é arte e cultura. Como eu estou fazendo letras, estou para concluir, estou para ir para uma sala de aula, vou falar aqui de arte e cultura. Eu vou falar conceitos aqui. Gente, palavras assim incríveis, né? Como hermenêutica. Já ouviu falar nessa palavra? Bonita, né? Etimologia, epistemologia, semiologia, semiótica, né? Simbologia, semiologia e semiótica, que eu já falei, simbologia. Tem outros termos aí que até um colega meu que fez uma camiseta para mim fez eu puxar um gancho para esse conceito aí, né? Que eu vou falar, que é um conceito assim meio assim, né? Incrível. Tem uns conceitos aí da Grécia Antiga, porque assim, eu até falei num vídeo, gente, corrigindo aqui, que na Idade Moderna, que é o Renascimento porque traz a Grécia de volta, a, a cultura helênica, né? Grécia, Roma, porque ali na Grécia e Roma tinha assim, uns 4 campos de conhecimentos que já totaliza todos os nossos conhecimentos, que eu já falei aqui, que é a geometria, o momento da geometria, ou geométrica, né? O momento do arcadismo, do
classicismo e do... Nossa, esqueci outro. São 4, depois eu falo, depois eu leio. E aí, isso tudo já valia para todas as áreas de construção da Idade Moderna nos campos de área de estudo, né? Depois eu vou falar aqui, vou passar isso para vocês. Então, a língua latina também, que era muito utilizada na Idade Média, foi também, não é também, a grega veio também nessa coisa do Renascimento e foi também a grega, desculpa, a greco-romana, foi também utilizada na Idade Moderna em peso, com uma construção nas palavras, né? Toda a formação das palavras, do nosso vocabulário, das línguas que se formaram, né? E tudo. E o latim muito também usado na coisa da ciência, nessa coisa da medicina, das ciências biológicas, né? Você vê muito os termos da medicina com muitas palavras latinas. E também a grega. Então, grego e latino foram as duas línguas da Idade Moderna, mas o grego prevaleceu muitas coisas, trouxe para a Idade Moderna, por isso que é chamado de Renascimento. Muitas coisas vieram para a Idade Moderna, eu falo em outro vídeo. E aí essas palavras que eu falei aqui, hermenêutica, etimologia, semiótica, tudo vem desse vocabulário de lá, dessa língua greco-romana, né, do romano, né, do grego, né, muitas coisas vêm do grego. E aí, gente, vem uma coisa também que é a cultura, certo? A cultura, o conceito de cultura. Eu teria que procurar aqui qual foi o estudioso, o pensamento de estudioso que passou para nós a ideia de que o mundo se divide basicamente na cultura de 4 conhecimentos, né? Que são esses aqui, ó. Religião, filosofia, sabedoria, ciência e arte. Aliás, gente, aqui dá pra ver? Aliás, são 5 conhecimentos, gente. O tanto de dedos da mão, tá? Desculpa aí, não é editado esse vídeo. Então, a cultura é isso. E aí, quando você ouve a palavra cultura, geralmente a gente liga sempre a ideia da arte. Mas não é, gente. Você vê aqui que a arte é um dos tipos, das áreas de conhecimento da cultura. Cultura, gente, é tudo que vem do homem de conhecimento. Então, assim, quem provê conhecimento para o mundo não são os vegetais, não são os animais, são os homens. A partir do momento, o estudo antropológico, que o homem domina a natureza, ele passa a ter e difundir conhecimento, né? Então, tudo que você vê ao seu redor é conhecimento e está aqui dentro de uma dessas áreas, ou a religiosa, ou a filosófica, ou a sabedoria popular, ou a ciência, ou a arte. Lembrando que a sabedoria popular, gente, tá tudo trocado aqui, porque eu fiz para o outro computador, invertendo as letras, mas eu peguei este computador aqui. E esse aqui não foi trocado. Mas dá para entender, né? O cérebro de vocês dá para decodificar. Então, tem a ciência, também a arte. Lembrando que esses 2 itens aqui, 3 e 4, que é a sabedoria popular e ciência, eles também são chamados, da sabedoria popular é chamado também de senso comum. Porque é aquela coisa que é do homem comum, aquela opinião do homem comum, que não é uma opinião estudada, metódica, tem que ter a ciência sistemática que
quando fala em sistema, é um estudo mais dentro de uma instituição experimentada, tal. Tem a sabedoria popular do homem comum, também chamado de senso comum, ou empirismo. Tem esses dois nomezinhos. Quando você vai falar em empirismo, é sabedoria popular, é aquela coisa repetida de geração em geração e que se convencionou, né, e se tornou uma certa ciência até. Uma ciência não com método, não com experimento, não tão com sofisticação. E este outro conceito de ciência aqui também é chamada de método. O que é um método? Você pega um objeto, você vai estudar, você vai observar, você vai lançar hipóteses e depois você chega a uma conclusão. Tá? A ciência é conclusiva, mas é refutável porque você tem várias correntes. Uns cientistas dizem isso, os outros dizem isso, mas eles tentam acertar no geral, né? Depois vou contar uma historinha aqui sobre isso para os dias atuais, sobre a ciência. E aí, gente, e aí a arte? E acontece por que a arte às vezes é confundida com a cultura. Então vocês veem que a arte é uma parte da cultura, mas a arte ela passa a ser aquela coisa que impera mais no sentido de ser mais aceita do que, por exemplo, esse método, né? O método ele é voltado para o trabalho, o método é como a ciência voltada para o trabalho, para o mercado, capitalismo, né? Ele foi pensado assim, o método, né? E ele é da idade moderna, quando se rompe aquela coisa da crença tão da fé e faz-se um culto à razão. E agora eu vou trazer todo o pensamento de investigação de uma certa ciência lá da Idade Antiga, renascendo aqui, certo? E aí, essa arte aqui, ela parece que ser maior do que todas essas coisas, ter mais crédito, assim, até ser conflituosa, assim, se chocar contra o que está aí de progressismo, porque ela vai estar aqui, ó, ela vai estar em todas essas outras áreas, ela vai tentar estar também. Por exemplo, na religião, quando você vê aquelas igrejas maravilhosas, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, aquelas esculturas, né? Toda aquela ciência que existe ali, existe uma ciência, mas existe também uma arte, toda a arte, o estudo da arte, o estudo do belo, o estudo das proporções áureas, né? Que as proporções todas iguaizinhas, né? Tudo isso é a arte que vai para cá. Tem um certo conhecimento científico, sim, porque as proporções da geometria, mas tem muito de arte. Você vê muita a arte saltando mais do que a ciência, certo? Por isso que não fica tão, só com a arte não fica tão rica quanto se você visse também a ciência lá. A filosofia também pode ser que tenha alguma coisa assim que tem um pouco de arte. A arte de pensar, a arte de falar, né? De você criar um pensamento de investigar as coisas, porque filosofia responde ela tenta responder as perguntas. Aquelas perguntas por quê, onde, como, né? A sabedoria popular também, gente, tem muito de arte, né? Modo de vestir, modo de andar, modo de se alimentar, modo, né, a culinária, as festas. Tudo isso tem muita arte, a sabedoria popular, o empirismo, né? A ciência não, a ciência é toda metódica. Só métodos, nada é assim muito da naturalidade. A arte tem muito a ver, gente, com a naturalidade. Eu já falei um vídeo aqui sobre o naturalismo, certo? Ele não é nada de arcabouço, nada de estrutura. Ela é mais assim,
naturalista, mais o pensamento é assim, mais que tem ciência, mas o que é evidenciado é mais isso. Então, é por isso que a arte, ela se põe como algo que se diz que é mais importante, né? Do que muitas coisas, que a alma do homem não vive sem arte, que nós não vivemos sem arte. Mas sabendo que a arte é uma das áreas da cultura, né? Então você sempre ouve assim, arte e cultura, né? Não sei se esse é o termo apropriado, assim, dessa forma. Poderia ser a arte da cultura, né? Alguma coisa assim, mas não separados como uma coisa não fizesse parte da outra. Uma coisa não fosse menor em relação a algo maior, que seria a cultura, ok? E é isso, vou ficando por aqui. Terminando os conceitos, em outros vídeos eu falo de outros conceitozinhos e como eu cheguei, contando a historinha, como eu cheguei a saber desses conceitos, tá ok? Até mais!